Então, vamos começar a falar um pouquinho, né, o que são equações diferenciais ordinárias, né? Bom, na hora que eu falo equações, eu tenho igualdades. Isso que significa uma equação. Tá? Bom, a gente tem, no fundo, equações diferenciais, né? Então, se eu parasse por aqui e falasse o que são equações diferenciais, vamos começar. Diferenciais, elas são equações, né, que envolvem funções e suas derivadas. Então, são equações que envolvem funções e suas derivadas, tá? Então, diferenciais é porque envolve derivadas. Se não envolver derivadas, não é diferencial. Bom, aqui em cima está equações diferenciais ordinárias, né? Então, na verdade, a gente classifica essas equações aqui de dois tipos. A gente tem as equações diferenciais ordinárias e a gente tem as equações diferenciais parciais. Tá? Qual que é a diferença de uma para a outra? As equações diferenciais ordinárias, elas são equações que envolvem funções que dependem de uma variável só. Então, EDO é o que a gente simplifica, né? Equações diferenciais ordinárias, envolve funções que dependem apenas de uma variável. Variável, por exemplo, né? Sei lá, vamos pensar aqui que x, uma variável independente, né? Eu tenho aqui y na função de x. Então, uma equação, por exemplo, y duas linhas, mais 2xy, mais y, igual a zero. Então, o x aqui, no caso, é a variável independente, o y é a variável dependente, né? Vamos pôr aqui outro exemplo aqui, ó, u duas linhas, mais cu igual a zero. Então, aqui, na verdade, você tem, né, essa função aqui é uma função u de R, ou do subconjunto de R. Depois a gente vai ver, falar de solução, mas ela depende de uma única variável, tá? Vou colocar aqui o u, por exemplo, uma u de t, né, igual, né, uma u de t. Então, bom, equações diferenciais ordinárias é por causa disso, porque a função que você trabalha aqui e as derivadas, a função, né, depende de uma variável só. Tá? E as equações diferenciais parciais, a gente chama de EDP, então o O de ordinário e o P de parcial. Tá? Então aqui as funções envolvidas, né, consequentemente as derivadas delas também, né, envolvidas. Pode ter mais de uma, né? Dependem de duas ou mais variáveis. Ou mais variáveis. Desculpa, variáveis. Tá? Bom, vocês já devem ter visto em cálculo 2 algumas equações, né? Por exemplo, a gente tem a equação de Laplace, muito famosa. Equação vou colocar aqui em dimensão 2. Então, as derivadas parciais de u dx2 mais d2u
dy2 igual a zero, por exemplo. Isso aqui é a equação de Laplace. A gente tem a equação do calor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a versão bidimensional, tá? A gente tem a versão unidimensional, a versão bidimensional. Aqui está bidimensional, né? Que aqui para ser de Laplace tem que ser pelo menos bidimensional. Mas a equação do calor é a variação de uma determinada temperatura em relação ao tempo, ela numa placa que é d2u, du dt igual a d2u dx2 mais d2u dy2, que é a equação do calor. Então observa que aqui a minha função u, ela depende das variáveis x e y, que minha função u depende das variáveis t, x e y, tá? Então o que caracteriza a diferença entre uma EDP e uma EDO é isso, né? As EDOs, elas dependem de uma única variável, tá? E as EDPs dependem de duas ou mais variáveis. Então, no curso aqui que a gente vai estudar são as EDOs, tá? Então, a gente não vai estudar EDP aqui, tá? Então, aqui, o objetivo nosso aqui é entender, né? Como encontrar soluções para equações diferenciais ordinárias, né? Então, o que significa isso, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui o processo um pouquinho inverso, né? Não é assim que a gente resolve, né? Nem propõe uma equação. Mas, por exemplo, vamos derivar essa função aqui, ó. Por exemplo, ó, considere essa função f de x igual e de x quadrado. Bom, a gente sabe que a derivada dela, f' de x, usando a regra da cadeia, a derivada exponencial é ela mesma, então fica e de x quadrado, mas a derivada de x quadrado dá 2x. Então, logo, essa função aqui, né, y igual a e de x quadrado, satisfaz a igualdade. Y' igual 2x y. Por quê? Porque se eu substituo o y aqui, então substituo o y, fica 2x e de x quadrado. E quem é y'? 2x igual a e de x quadrado. Então, a gente fala que essa função aí, ó, vou chamar aqui de asterisco, né? A y igual a e de x quadrado é uma solução da EDO asterisco. São dessa equação diferencial ordinária aqui. Por quê? Porque ela satisfaz a equação. Tá? Bom, como eu falei, né? Isso aqui a gente sabe, então, bom, com isso aqui eu determinei a solução dessa equação. Mas isso nem sempre a gente tem, né? A gente tem a equação e aí o processo é encontrar uma solução. Então, se é dada uma equação desse tipo, quem são as funções y, dependendo de x, que satisfazem essa equação? Isso que a gente vai aprender em alguns casos, né? A gente não pode falar que é todos os casos, porque nem todas as soluções, todas as equações, elas têm soluções, principalmente analítica, tá? Analítica que a gente consegue escrever ela diretamente, tá? A gente depois vai ver teoremas que envolvem existência e unicidade de solução, que garante que uma determinada EDO, ela tem solução. Mas muitas das vezes a gente não consegue calcular essa solução explicitamente, tá? Então, eu não consigo exibir quem é essa solução. Eu sei que tem. Agora, quem é, né? Às vezes eu não tenho técnica para encontrar ela, tá? Mesmo nesses casos, a gente vai partir, né? Não é o que a gente vai ver aqui, mas você pode partir para uma solução numérica, que significa você encontrar uma solução aproximada para determinada equação, tá? Aqui a gente não trabalha com solução numérica, isso vocês vão ver em cálculo numérico. Ok? Bom,
Vamos aqui. Então, vamos, antes da gente partir para aprender as técnicas, né? Então a gente vai definir que é a ordem de uma equação, tá? Como representar uma equação diferencial ordinária, quais tipos de equações, né? Equações lineares, não lineares. Então, aqui foi só para vocês verem, né? O que significa uma equação, né? Vamos ver o que é uma solução de uma equação, né? Eu não coloquei ainda também. Tá? Então, primeiro, vamos definir o que é a ordem de uma EDO. É porque, por exemplo, eu tenho diversas equações. Ó, vou colocar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, de EDOs. Aqui, ó, D2Y, DX2, né? Lembra que o D é a notação de derivada ordinária, né? Em relação a uma variável. Mais 5 dy dx elevado ao cubo, menos 4y igual a e de x. Isso aqui é uma equação. Vou olhar a outra aqui, vou colocar 3. A ao quadrado, d4u, dtu4, mais d2u, dt2 igual a 0. Vou colocar só mais uma aqui para a gente entender um pouco. Professor, ali, o que é a primeira coisa ali? Aqui é só um tracinho. Não, depois ali. É um E quadrado? Não, embaixo. Ah, Antes do E quadrado. Antes disso. a O ao que é isso aqui? quadrado. Ah, A beleza. ao quadrado deu 4, d4u, dt4. É uma constante ali, né? Não falei que o A ali é uma constante, mas esse A ali, no caso, ele é uma constante. Vou colocar só mais um aqui para a gente entender, né? Porque aí eu consigo comentar em relação à ordem. Aqui, por exemplo, vou colocar aqui a y' igual a e de x, x elevado a n. N aqui um número natural. Isso aqui também é uma EDO. Precisa encontrar. Claro que essa aqui a gente sabe resolver facilmente, né? Só usar a integração por partes. Bom, a hora que eu olho aqui, quem é a maior derivada que eu estou utilizando aqui? Bom, aqui não tenho derivada, aqui é função de x. Então, lembra que a derivada é na função y. Aqui eu tenho a derivada de ordem 1, aqui eu tenho a derivada de ordem 2. Por mais que isso aqui está ao cubo, a derivada aqui é de ordem 1. Então, aqui, no fundo, a gente fala que essa equação ela é de ordem 2, porque é a ordem da maior derivada. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho a derivada de ordem 2 na u e a derivada de ordem 4 aqui. Então, essa aqui é de ordem 4. E aqui, derivada de ordem 1. Tá? Então, a ordem de uma EDO, ela é... Né, a ordem de uma EDO é a ordem da maior derivada da equação. Ou a maior ordem, né? A ordem da maior derivada, não. A maior ordem da derivada da equação. Então, isso que é a ordem de uma EDO. Tá? Então, em geral, a gente representa uma EDO, né?
EDO dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a forma geral. Seguinte forma. EDO. Vou colocar aqui de ordem N da seguinte forma. Então, como que a gente representa? A gente coloca que isso aqui é uma função f que depende de x, y. Então, o x é a variável independente e aqui o y é a variável dependente. Y', até aqui, ó, derivada de ordem n. Isso aqui igual a zero, né? Então, bom, se a gente for olhar aqui, ó, voltar aqui um pouquinho, né? Quem que é a f aqui, ó? Vamos pegar aqui esse primeiro. Opa. Ó, vou só repetir ele aqui embaixo, né? D2y. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Ó, D2y dx2 mais 5 dy dx ao cubo. Então, aqui não é a ordem de derivada, é simplesmente essa derivada ao cubo. Menos 4y. Aí, bom, menos e de x igual a zero, né? Lá era igual a e de x. Eu só coloquei do lado de cá porque eu quero escrever a função igual a zero. Então, se a gente for pensar aqui nessa função de... Vou chamar aqui, ó, T1, T2, T3, T4. Ela de... Quantas variáveis eu tenho? Eu tenho 5, né? Porque ela é de ordem... Não, desculpa. Tá errado, né? Ela é de ordem 2. Então, eu tenho derivada de ordem 2, derivada de ordem 1. Então, aqui é T4. Isso mesmo. Né? O que essa função faz? Bom, ó, aqui, né? T1 é o e de x. Vamos colocar aqui. Então, é menos e de T1 menos 4. É que aqui está dando ao contrário, né? Tá vendo que é x, y, então y elevado a n. Então, que a hora que eu substituir aqui o x por T1, eu tenho que obter menos e de x. A hora que eu substituir o y, o T2 por y, eu tenho que ter menos 4y. Então, aqui é menos 4T2 mais 5T3 ao cubo mais T4. Isso aqui é igual a zero. Perdão, igual a zero não. Igual a zero é a hora que eu substituir, né? Então, eu tenho essa função aqui, ó, dada por isso. Então, se eu pego aqui, ó, essa equação aqui, né? E eu vou escrever ela desse formato, com essa função aqui, isso aqui é f de x, y, y', y duas linhas, igual a zero. Por quê? A hora que eu substituo aqui o x, vai ficar menos e elevado a x, substituo T2 por y, menos 4y, substituo dy dx, ou T3 por dy dx, que é y', vai ficar 5y' ao cubo. A hora que eu substituo, não é a quarta não, desculpa, aqui é T4, né, que tá errado. Aqui é T4, tá? Então, qualquer equação diferencial ordinária, a gente pode escrever ela desse formato, e aqui vai aparecer a ordem dela, né? A ordem é a maior derivada que aparece nessa função, tá? Então, aqui é uma EDO de ordem n, a gente pode escrever ela nesse formato aqui. Tá? Então, bom, o que a gente viu foi a ordem, né? Foi a forma geral de escrever uma EDO. Agora, a gente vai ver o que são equações ou EDOs lineares. Eu estou usando só a simbologia, né? EDOs
o que são EDOs lineares. Tá vendo que a gente está primeiro vendo como as terminologias, né? O que é uma EDO, a ordem, o que é linear, o que é não linear, porque a gente vai ter técnicas específicas, principalmente para linear, tá? Claro que a gente vai resolver algumas não lineares também. Bom, então são equações da forma AN, que colocando de ordem N, tá? AN de x de NY, dxn mais AN menos 1 de x N menos 1 de y dx elevado a N menos 1 mais 3 pontinhos aqui, A1 de x dy dx, aqui é A, tá? Mais A0 de xy igual a uma g de x. Tá? Então, o que significa ela ser linear? Significa que todas as potências das derivadas aqui têm ordem 1, tá? Tem grau 1, né? Então, okay, ou seja, todas as derivadas e a variável y, variável dependente, né? Tem grau 1. Né? Significa, né, que esses coeficientes aqui, ó, a n-1, a1, a0, eles dependem só da variável x, tá? Que implica que todos os coeficientes ais dependem apenas de x, tá? Então, isso que caracteriza uma equação linear. Tá? E tem grandes vantagens, por quê? Depois a gente vai ver que se a gente encontra duas soluções aqui, de uma equação aqui, desse tipo, mas aqui, ao invés de ser g igual a zero, se eu somo elas, continua sendo a equação, a solução. Se eu faço a diferença, se eu faço combinação linear. Tá? Então, equações lineares, elas têm bastante propriedades. Isso aqui, claro, desde que seja zero, tá? Senão, aí não... Agora, se aqui for diferente de zero, eu pegar duas equações, a hora que eu faço, a diferença das soluções vai dar uma a gente chama uma solução particular da equação homogênea, né, que é igual a zero ali, tá? Então, mas por enquanto a gente vai identificar isso, que todas as potências aqui, ó, sejam 1. Então, se eu olhar aqui nas equações que eu escrevi já aqui para cima, então, ó, por exemplo, essa aqui, ela não é linear. Por quê? Porque dy dx aqui, ó, ela tem potência 3. Aqui é potência 1, mas aqui não é. Todas têm que ser potência 1. Então, essa aqui, ó, é não linear, essa aqui é linear, e essa aqui é linear. Então, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, né? Antes só de eu colocar o exemplo, então, uma equação que não é linear, ela é não linear. Uma equação que não é linear é chamada de não linear. Aqui, não linear. Tá?
Então, por exemplo, aqui vamos colocar aqui alguns exemplos de equações lineares e não lineares. Tá? Bom, vamos nas primeiras que a gente viu lá, deixa eu colocar aqui. Então, ó, ao quadrado d4u dt4 mais d2u dt2, isso aqui é linear, igual a zero. Essa aqui, ó, que a gente viu, d2y dx2 mais 5 dy dx cubo menos 4y igual a e de x, ela é não linear. Vou colocar aqui mais um exemplo de cada, né? Ó, y duas linhas, menos 2y' mais y igual a zero. Essa aqui é linear. Ó, essa aqui, ó, y vezes y'. Tá vendo que aqui você tem um produto de termos de funções, da função pela sua derivada, tá? Então, por isso que ela não vai ser linear. 2y' igual a, sei lá, f de x, pode ser qualquer f aqui. Esse aqui também não é linear, tá? Então, por quê? Porque você tem um produto. Lembra, a função a que está multiplicando aqui, ó, ela está dependendo do y também. Então, para ela ser linear, o que que acontece? A gente olhar aqui, ó, você não pode ter potências, né? Todas as derivadas aqui têm grau 1. E a função que você está multiplicando as derivadas aqui, ela também só depende de x. E aqui não é o caso. Se eu for olhar o que está multiplicando o y' aqui, é uma função que depende de y, tá? Então, por isso que ela não é linear, é não linear. Então, tá vendo? São conceitos simples para a gente identificar de funções lineares e não lineares, né? Não é nada complicado. Entender a ordem não é difícil. Bom, basta olhar a ordem da maior derivada. E verificar se é linear ou não também é muito simples. Lembrando que a gente vai ter técnicas, né, que são bem fáceis de usar para equações lineares. Então, essa aqui é uma equação de segunda ordem linear. Essa aqui é uma equação, aqui é uma equação de primeira ordem não linear.